de irmãos, começar assim, a ser preparado pelo Zé. O Carlos tira uma fotografia, não é para qualquer um. Eu dou graças a Deus mais uma vez por estar aqui com vocês. É uma responsabilidade muito grande. Esta semana o Carlos ligou para mim e disse: olha, estás escalado para domingo. E quando ele me disse isso, correu-me um calafrio na espinha, porque a semana passada, no domingo, e eu esta semana ouvi 2 vezes a mensagem da semana passada, do domingo, acerca do casamento, e eu pensei, eu tinha já alguma coisa preparada, também a ver com o casamento, não a ver com o tema que o nosso irmão Carlos falou a semana passada, mas tem a ver com o casamento também. E por momentos eu pensei, eu vou ter que mudar a coisa, porque falar outra vez, vamos comer outra vez arroz, mas orei e o Senhor de alguma maneira me mostrou que é por aí que nós vamos. E esta manhã quero que os irmãos naveguem comigo um bocadinho na Palavra de Deus acerca do casamento. Mas antes disso, é curioso, o Senhor hoje não nos fala por sonhos. É preciso que fique claro, o Senhor não nos fala por sonhos, Ele fala-nos através da Bíblia. E eu esta noite vou-vos confessar. Primeiro sonhei que estava no meu carro, no León, na autoestrada, e bati numa série de cones, não sei como, mas depois sonhei que estava na fila do supermercado. Não sei se foi do Pingo Doce ou do Lidl, mas sei que estava na fila do supermercado e alguém tocou-me aqui nas costas e eu virei-me. Alguém tocou-me e disse: olha, aquilo que vais falar amanhã ninguém vai ouvir. A sério. E eu de manhã, quando acordei, até comentei com a Wanda, disse: eu não sei, se eu estou a dizer isto, que se o Senhor falasse-me por sonhos hoje, eu certamente não traria este tema agora. Mas como o Senhor não fala por sonhos, dou graças a Deus por isso, vocês vão ter que ouvir aquilo que eu tinha de alguma maneira preparado. Mas antes disso, irmãos, vamos orar. Tem que ser o Senhor a dirigir, porque este tema é muito complicado. É complicado para mim, mas vamos orar. Senhor nosso bendito e amado Pai, que sejas Tu a conduzir todas as coisas, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra dá resposta para tudo. Não há nada, Senhor, que tenha ficado oculto, Senhor, que Tu tivesses ficado por dizer, Senhor. Nada, Senhor, em relação àquilo que nos é necessário saber, Pai, para esta viagem, para esta jornada, Senhor, que é o casamento, Pai. Que é a união, Senhor, consagrada por Ti, Senhor, indivisível, Senhor. E nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, Senhor, porque é algo que deve refletir, Senhor, o amor do Senhor Jesus Cristo pela Sua Igreja, Senhor. E nós te agradecemos pela submissão da Igreja, Senhor. E tanto tem falhado, Senhor. Mas nós te agradecemos porque nesta hora, Senhor, sejas Tu a conduzir e prepara os nossos corações e nos possas dirigir segundo a Tua vontade. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E é isso, irmãos. Eu queria vos falar acerca dos 5 sentidos no casamento. Não é os 5 sentidos do casamento, é os 5 sentidos no casamento. E quais são os 5 sentidos que nos caracterizam como seres humanos e como almas viventes? É a visão, é a audição, é o tato, é o olfato, é o paladar. São esses 5 sentidos que nos caracterizam como seres humanos. Não esquecendo sempre, irmãos, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E esta junção entre a alma e o espírito, só a palavra de Deus é que consegue, porque nós lemos isso, é a palavra de Deus que consegue dividir. Ela está sempre, é uma junção incrível, que nós não conseguimos entender. A alma e o espírito. E é isso que nos diferencia dos animais. O espírito que nos impele a adorar a Deus. Porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. Os animais não têm espírito. Se há aqui alguém que pensa que os cãezinhos e os gatinhos vão para o céu, que tirem o cavalinho da chuva, porque não vão. Eles só têm alma, não têm espírito. Por isso é importante que nós tenhamos sempre noção de que nós somos diferentes dos animais. Vivemos cada dia, vivemos mais. Cada dia que se passa, nós vivemos dias em que as pessoas querem humanizar os animais e diminuir o valor humano. Porquê? Porque precisamente é essa a estratégia do inimigo. É diminuir aquilo que nós somos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu não sei se os irmãos já ouviram, mas eu já ouvi alguns comentários e
e de pessoas que perguntam, olha, se tu tivesses que escolher entre o teu cãozinho e o teu vizinho, quem é que tu escolherias? E há pessoas que ficam a pensar, epá, isto agora é um problema, agora entre o meu cão e o meu vizinho, há pessoas que ainda ficam na dúvida. Estamos a falar de alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus. E o casamento é isto, irmãos. O casamento é algo muito sério. Nós ouvimos a semana passada que é indivisível. A matemática de Deus baralha completamente o homem. Nesta área, a matemática de Deus é diferente. 1 mais 1 é igual a 1. Ou seja, o homem não consegue entender as coisas divinas. Só consegue entender quando nós estamos perto de Deus. E esta manhã eu queria vos falar um bocadinho acerca disso. É de quanto mais nós estamos perto de Deus, mais nós conseguimos ter essa sensibilidade, de conseguirmos perceber de facto que união maravilhosa é esta, que mistério é este. Eu queria abrir, eu primeiro, esta passagem eu gostava que abríssemos Efésios 5, na carta aos Efésios, no capítulo 5, e todos os irmãos já conhecem esta passagem, mas para nós podermos perceber um pouco disto, isto é muito sério, irmãos, e que o Senhor nos ajude a poder entender. A palavra de Deus diz-nos assim, Efésios, capítulo 5, e o versículo 22 diz-nos assim, vós mulheres, sujeitai-vos os vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo, sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, e para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Isto é um mistério, irmãos. E sendo um mistério, não há nada melhor do que descobri-lo na palavra de Deus. É algo que foi instituído pelo Senhor. Ele foi o arquiteto. Como é que nós podemos querer entender o casamento longe do arquiteto? É impossível. É impossível conseguirmos entender isto longe de quem o projetou. E onde é que nós vamos conseguir perceber isso? Esqueçam filosofias humanas, esqueçam teorias que saem todos os dias acerca disso, esqueçam isso. É a palavra de Deus. Ela é mais atual que o jornal que vai sair daqui a 2 meses. Por isso, é nela que nós temos que estudar, é nela que nós temos que nos sujeitar. Esta passagem de Efésios, sabem que o mistério da graça, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo pela sua igreja, ele esteve oculto. Este mistério da graça esteve oculto. E a palavra de Deus diz isso, que o Senhor nunca revelou a ninguém, desde o princípio, até revelar o apóstolo Paulo. E ele trazer-nos esta mensagem maravilhosa da graça. E mostrar-nos, hoje, pela sua palavra, nós conseguimos ver o amor do Senhor Jesus Cristo pela sua igreja, a sua noiva. E esta passagem mostra-nos isto. Sabem o que é que me leva a pensar? O Senhor é tão bom, tão bom. No DNA do casamento, logo no princípio, estava revelada a graça de Deus. Logo no princípio, quando o Senhor estabeleceu entre marido e mulher, estava revelada a graça de Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo pela sua igreja. Ele nunca verbalizou isso, nunca contou a ninguém, mas estava no DNA do casamento. Estava lá.
E nós hoje podemos ter esse gozo de podermos perceber isso. Que responsabilidade, irmãos, que é o casamento. Nós vimos a semana passada, e eu vi esta mensagem 2 vezes, a responsabilidade que é algo indivisível. Mas é uma jornada. E é isto que eu vou falar esta manhã, nesta jornada que é o casamento. Um pouco acerca disso. O Senhor dá-nos diretrizes, irmãos. Isto o Senhor não criou só assim o casamento, não foi instituído por Ele e agora, olha, salve-se quem puder. Não. O Senhor faz questão de cada pormenor Ele estar presente. É impressionante, irmãos. Sabem que, a partir do momento que nós queremos... Eu esta manhã espero que os irmãos, todos os irmãos aqui, tenham a sua vida entregue ao Senhor Jesus Cristo. Porque senão não vão perceber nada daquilo que se vai falar aqui. E se existe aqui alguém que tem dúvidas do amor do nosso Deus, que essas dúvidas possam ter sido dissipadas desde a primeira hora que tivemos aqui até agora, a esta hora. O que passamos pela ceia, os anúncios, a mensagem através do louvor, que se possa ter dissipado. Alguém que morreu no nosso lugar. Sabem que a salvação é um ato. A santificação é um processo. A salvação tira o homem do pecado. A salvação arrancou-nos das garras de Satanás, irmãos. E isso porquê? Não é mérito nosso, mas foi por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. E se alguém tem dúvidas, que possa perceber isso através... Porque é a sua palavra que esclarece, é a Bíblia que esclarece. Não é a minha experiência pessoal, não é a experiência vale o que vale, mas é a palavra de Deus. Ela é que é verdadeira. E quando o Senhor Jesus Cristo morre pelos nossos pecados, Ele leva na cruz as nossas culpas para nós podermos hoje ter a sua santidade. Apresentar-nos perante Deus limpos. Porque somos bonzinhos? Não, não é porque somos bonzinhos. Mas depois há algo muito importante, que é a sua graça vai trabalhar em nós, que é a santificação. Só a santificação é que tira o pecado de nós. A salvação tira-nos do pecado, mas a santificação é que nos tira o pecado dentro de nós. Nós vimos no povo do Egito, eles andaram no deserto, mas era difícil. O Senhor tirou-os do Egito, mas o Egito sair dentro deles foi muito difícil. Foi por isso que eles andaram 40 anos. E eu receio, irmãos, que nos nossos casamentos, no casamento, sabem que o casamento é um alvo a abater pelo inimigo. E sabem porquê? Só é um alvo a bater porque é uma ameaça. Porquê? Porque lá está, representa o amor do Senhor Jesus Cristo pela sua igreja. Então é uma ameaça para Satanás. E nós vemos hoje as famílias a serem atacadas, famílias a serem destruídas, porque é uma ameaça. Nós vemos nesta guerra que está a ocorrer agora, ainda agora estes dias, esta semana, um líder do Hamas foi abatido. Lá está, a liderança foi abatida, o líder de Israel, a residência dele também foi, de alguma maneira, foi destruída com o objetivo de abater. Ou seja, só as ameaças é que têm que ser abatidas. E o inimigo, o casamento, é algo a abater desde o princípio. Foi o primeiro projeto a abater foi esse. E Satanás conseguiu. E Satanás continua todos os dias a exercer essa pressão sobre as famílias. Mas a palavra de Deus dá-nos essa segurança. E é um pouco acerca disto que eu quero falar, acerca da palavra de Deus. O DNA no casamento, em que revela o amor do Senhor Jesus Cristo pela sua igreja, nós temos que disciplinar a nossa vida, irmãos. Nós só temos 2 caminhos. Ou nós seguimos isto, a palavra de Deus, ou nós seguimos a palavra de Deus, o que ela diz em relação ao casamento, ou então nós vamos seguir o nosso curso, a nossa natureza. E nós vamos estar focados em nós próprios, falíveis, irmãos. Alguém que não fez nada, alguém que, espremido, todos nós aqui, cada um de nós espremido, não dá nada. Se estivermos à espera de que isso vai ser o alicerce para nós podermos viajar esta jornada do casamento, enganem-se. Porque vai haver momentos em que nós vamos fraquejar. Vai haver momentos em que nós vamos cair. E tem que ser o Senhor a levantar-nos. Tem que ser os nossos olhos postos no Senhor.
Sabem que o DNA, eu fui investigar assim, muito por alto, ele foi descoberto, é uma molécula descoberta em 1869 por um bioquímico suíço, com um nome muito esquisito, que eu não vou dizer. E então, o indivíduo é que descobriu isso. E é resposta para muita coisa. Há questões que não tinham sido respondidas até à data e o DNA veio responder isso. Ele veio responder isso. É a molécula que tem toda a informação. Tem ali o nosso código genético. Tem tudo ali. O nosso Senhor Jesus Cristo tem toda a informação. Tem tudo. É Ele que nos vai dirigir. É Ele que nos vai dar a informação. O DNA é que dá a informação às células, o que é que elas vão ser. Eu estou a olhar ali para Eva. A Eva podia falar muito melhor em relação a isso. O que é que elas serão, como é que elas vão funcionar, quais são as células que se vão transformar em pele, outras em ossos, outras num órgão, assim muito por alto. E é o nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos dirige. Se nós não formos à fonte, se nós não procurarmos, de facto, direção nesse sentido, nós vamos viver vidas amarguradas, irmãos. Nós vamos ter casamentos que é mais em vez de ser uma bênção, é uma tribulação na nossa vida. É um fardo, é uma âncora. Quem é que quer levar um casamento? Mais vale estar sozinho. Então, e nós não vamos perceber isso, que é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus quer que isso seja o reflexo, o casamento seja esse reflexo do Senhor Jesus Cristo e da sua Igreja, a submissão que a Igreja deve ter ao Senhor Jesus Cristo, o respeito, a reverência. Então, vamos lá. Mateus, no Evangelho de Mateus, não precisam de abrir, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 22, a palavra de Deus diz que a candeia do nosso corpo são os olhos. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é bom. Começa logo por aqui. Então eu vou começar pela visão. Eu não sei se vou ter tempo, eu acho que não vou ter tempo de falar acerca de todos os outros sentidos, mas vamos para a visão. Quão importante é. O primeiro erro nos casamentos, e começa no namoro, é quando o namorado ou a namorada diz: eu só tenho olhos para ti. E depois casam, logo no princípio: só tenho olhos para ti. Que romântico. Mas é o maior erro. Os nossos olhos, os olhos do namorado ou namorada, não é só tenho olhos para ti. Eu só tenho olhos para o Senhor. O Senhor depois vai-me direcionar para o sítio certo. Mas eu tenho que pôr os nossos olhos no Senhor, irmãos. Esse tem que ser a primeira regra número 1. Tem a ver com a visão. Não se esqueçam. Olhos no Senhor. Em Amós, no capítulo 3 e no versículo 3, no livro de Amós 3:3, diz isto: andarão dois juntos. Se não houver entre eles acordo, o casamento é isto, vamos andar juntos. Então, se não houver acordo, como é que é possível caminhar 40... Eu dou graças a Deus, temos aqui irmãos que já passaram os 40 anos de casados. E como é que é possível? Só há dois caminhos. Ou a motivação é só porque estão juntos, que não é isso que Deus quer. Deus quer sacar sumo, quer que isso produza gozo. Porque é esse mesmo gozo que tem que haver entre o amor de Cristo e a Igreja. Não produz gozo? Claro que produz. Não produz felicidade? Claro que produz. Então é isso que se quer. Eu temo, irmãos, que eu gostaria que se percebesse que o Senhor quer que saia gozo disso. Às vezes fala-se do casamento como uma batalha enorme, como uma jornada que é um sacrifício. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que saia fruto, que haja gozo, que os outros possam usufruir disso, que possa, e o nosso irmão Zé de Carvalho falou acerca disso, e vamos falar acerca do cheiro também, que o cheiro agradável do nosso Senhor Jesus Cristo, os outros possam ter gozo, do nosso próprio gozo. E a palavra de Deus diz-nos: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então a visão tem que ser uníssona, os dois têm que ter o mesmo foco, os olhos dos dois têm que estar postos no mesmo sentido. Sabem que o inimigo, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 14, diz assim: tendo os olhos cheios de adultério e não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes, todo o coração exercitado na amargura, os filhos da maldição. Ou seja, o inimigo tem um propósito, é desviar o nosso olhar.
E desviar o olhar daqueles, principalmente, que têm almas inconstantes. Daqueles que não estão focados no mesmo sentido. Daqueles que não têm os olhos postos no Senhor. Mas a palavra de Deus também dá-nos segurança. E lá está. E o processo da santificação, para nos arrancar o pecado dentro de nós. Porque todos nós, e quando nos casamos, trazemos uma bagagem. Trazemos uma bagagem de solteiros. Duas pessoas que se unem pelo casamento, em que 1 mais 1 se torna 1. Como é que isso funciona? Mas funciona. Se o Senhor diz que é assim, então vamos obedecer. Mas isso tem que haver submissão aos pés de Deus. Há pecados que são transportados para dentro do casamento. E só a santificação, só o compromisso pessoal de cada um para com Deus é que é capaz de arrancar isso, esse pecado, sacar esse pecado. Então o Senhor dá-nos segurança. Na primeira carta aos Efésios, a palavra de Deus diz-nos isso. O Senhor dá-nos dupla visão. Sabem? Temos esta visão, mas depois o Senhor dá-nos uma visão espiritual. E é essa visão espiritual que todos nós devemos lutar por ela. Todos nós devemos querer tê-la, mas não vamos obter isso nas redes sociais. Nós não vamos obter essa visão espiritual vendo televisão e vendo programas do National Geographic e mais Odisseias, ou seja, qual for o documentário. Essa visão espiritual vem da palavra de Deus. Efésios, vamos abrir, Efésios, capítulo 1, e o versículo 17 e 18. Esta era a oração do apóstolo Paulo. Vamos partir do versículo 16. Não cesse de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Esta era a oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não estava aqui a orar para que eles tivessem uma melhor vida, uma conta bancária recheada, tivessem um sustento melhor, nada disso. O apóstolo Paulo estava a orar para que eles pudessem ter esta iluminação, para que os olhos do entendimento deles, os olhos espirituais deles, se pudessem abrir. E é esta visão, irmãos, que nós temos que ter. Mas esta visão só encontramos na palavra de Deus. No Salmo 25, não precisam de abrir, se quiserem abrir, 25:15 diz: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Este é o primeiro... Podíamos falar aqui acerca de muitos versículos, mas este diz que os meus olhos estão continuamente no Senhor. Se o casal não tiver os olhos continuamente no Senhor, sabem o que é que pode acontecer? E depois aqui diz, pois Ele tirará os pés da rede, ou seja, Ele tirará os pés da armadilha. Sabem que esta vida, a palavra de Deus diz isso, que Satanás, ele é exímio em pôr armadilhas na nossa vida. Mas só tendo os olhos, os olhos fitos no Senhor, é que nós vamos conseguir perceber as armadilhas que Satanás vai pondo. E se nós tivermos os olhos fixados no mesmo ponto, quero-vos dizer que será mais fácil detectar as armadilhas do inimigo. É isso que fazem os batedores. Sabem que os batedores, eles estudam o inimigo. Eles sabem como é que conseguem desarmadilhar. Mas sabem uma das características? Têm que andar devagar. Têm que examinar tudo. E nós hoje andamos muito a correr, irmãos. Não há tempo para nada. A vida ocupa a nossa mente de tal maneira que nós deixamos de ter os olhos fitos no Senhor. Sabem porquê? Porque há muitos anos atrás, grupos feministas juntaram-se porque temos que ser iguais e hoje as mulheres estão sobrecarregadas com o trabalho. O sistema está feito assim. É difícil o casal conseguir pagar uma renda sozinho. A esposa também tem que trabalhar. Uma esposa que tem que trabalhar durante 8 horas, chega a casa, tem que fazer tudo em casa, tem que cuidar dos filhos, desdobrar-se em 1000 braços. Eu digo que as mulheres são como um polvo, têm vários braços e cada um faz os seus movimentos, lava, veste os miúdos, trata disto, trata daquilo, cozinha isto. Como é que depois há de sobrar tempo para porem os olhos no Senhor? É difícil, há que disciplinar a nossa vida.
Mas se o Senhor permitiu que assim chegássemos até aqui, é porque é possível ainda ter os olhos no Senhor. Sabem como é que isso tem que ser feito? Remir o tempo. Sabem o que é que nos tira o tempo? Redes sociais, telemóvel. Há mulheres casadas que vão para o quarto e levam o telemóvel. O tempo precioso que lhes resta para conversar com o marido e o marido com elas. E o telemóvel está no quarto. Eu não sei o que é que está ali a fazer. Mas muitas das vezes tira a comunicação. Sabem qual foi a estratégia do inimigo logo no princípio? Tirar a comunicação. Ele arranjou maneira de Eva não estar com Adão. Ou se Adão estava ceguinho. Mas o que ele fez foi introduzir-se no meio dos dois. E quando há comunicação, e nós homens temos essa dificuldade, muitas das vezes, em comunicar, mas nós vamos falar mais à frente acerca disso, mas é preciso ter cuidado. Olhos fitos no Senhor e tomar atenção o que é que nos tira. O que é que nos tira essa visão em relação às coisas do Senhor? Saber remir o tempo, porque a vida já é muito atarefada. Sabem que ter os olhos no Senhor fortalece e aumenta a nossa força. A palavra de Deus diz isso em relação à igreja, que todos possamos sentir o mesmo, que todos possamos andar no mesmo sentido. Para isso temos de ter os olhos no mesmo sítio. Ela dá-nos proteção. Conseguimos ver aquilo que muitas das vezes não vemos, quando estamos mais perto do Senhor. Precisamos de ter o cuidado, irmãos, do casal, orarem juntos. Para além do compromisso pessoal que cada um tem que ter com o Senhor, mas é preciso orarem juntos. É preciso estarem os dois juntos na palavra. É preciso que o vosso lar possa, de facto, em todo o lado, qualquer coisa que vocês ponham os olhos, possam ver a mão de Deus ali. Algo muito importante, ter um espírito de gratidão por aquilo que o Senhor dá, sempre. Eu dou graças a Deus porque o Senhor tem cuidado da sua igreja aqui. Dou graças a Deus porque o Senhor tem abençoado os lares. E cabe-nos a nós, cada um de nós, ter um espírito de gratidão. Em ação de graças conseguirmos perceber que o Senhor esteve aqui, esteve ali. Pequenos pormenores que nós às vezes nos passam ao lado, lá está, por nos distrairmos, por alguém nos tirar o foco daquilo que é certo. Então devemos ter esse cuidado de perceber de facto que não nos podemos distrair. Muito importante. No Salmo 119, no versículo 37, a palavra de Deus diz isto: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ou seja, faz-me viver nos caminhos que tu traçaste. Mas antes disso, se nós queremos de facto viver nos caminhos que o Senhor traçou, nós temos que desviar os nossos olhos da vaidade, daquilo que é inútil. É o que a palavra de Deus diz. Desviar os nossos olhos da vaidade é desviarmos os nossos olhos daquilo que é inútil. E isso é uma tarefa que tem que ser do casal. Se queremos de facto ter um casamento segundo a vontade de Deus, lá está, temos que disciplinar os nossos olhos, desviar daquilo que é inútil. E nós já falamos acerca das redes sociais. São úteis, mas tem que haver um equilíbrio. Temos que, muitas das vezes, desviar o nosso olhar daquilo que nós pensamos que nos é muito útil, porque vai prejudicar os nossos filhos. O nosso testemunho prejudica os nossos filhos se for mau. E nós vemos isso. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Então temos de ter esse cuidado, irmãos. Temos de ter o cuidado, irmãos, de podermos perceber de que qualquer excesso na nossa vida vai nos prejudicar. Excesso de trabalho prejudica, sim. Muitas das vezes pensamos que estamos a fazer bem, principalmente os homens, porque estamos muito ocupados, porque estamos a trazer dinheiro para casa, porque estamos a trazer sustento para casa. Em excesso prejudica, porque não estamos a saber remir o tempo. Claro que temos que suprir as necessidades, mas não temos que suprir os caprichos. Cuidado, irmãos, porque há muitas mulheres que são caprichosas. Por muito que nós queiramos trabalhar, nunca iremos conseguir sustentar os caprichos das nossas mulheres. E nós já vamos falar um bocadinho acerca disso. Então temos de ter o cuidado. Tem que haver disciplina.
O casal tem que comunicar o que é-nos necessário para que nós possamos ter uma vida plena com Deus. Sabem que algo muito importante é nós termos essa noção. O que é que nós precisamos? Há coisas que não nos fazem falta, irmãos. Então, se não nos fazem falta, não temos que pôr os olhos aí. Há coisas pelas quais lutamos e tornamos-nos escravos que não nos acrescentam nada, só nos tiram. A moeda de maior valor é o tempo. Se nós, homens, não dermos tempo às nossas esposas, não as ouvirmos, há de haver alguém que vai dar. Não tenhamos dúvidas disso. Então temos que disciplinar o nosso olhar. Precisamos de olhar mais tempo, precisamos estar mais tempo com elas. Precisamos, se calhar, muitas das vezes, nos sacrificarmos a nós próprios para podermos perceber o quão isso tem de valor. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não há um tempo determinado para Ele nos ouvir. Não há um tempo específico para que Ele possa estar connosco. A toda a hora, a todo o momento, em qualquer altura, nós podemos nos ligar ao Senhor. Homens, nós temos essa responsabilidade. Não somos a figura do Senhor Jesus Cristo? Então, a todo o tempo temos que ter. Eu sei, irmãos, eu sei que às vezes as nossas esposas, há assuntos que podem nos trazer que não nos dizem assim muito. Situações destas e situações daquelas e situações daquele outro. Mas nós temos de estar atentos, porque o que para nós não é importante, para a nossa esposa é importante. O Senhor, você já não vos aconteceu algumas situações, pensar assim, eu vou levar isto para o Senhor, com tanta coisa mais importante, eu vou levar esta preocupação que é uma coisa tão mínima, mas o Senhor quer isso. Então, maridos, possamos dizer, olha, conta-me como é que correu o teu dia. Como é que foi? Epá, parti uma unha e já viste que aqui agora tenho que ir ao coisa, agora arranjar a unha, não sei. O que é que ela está à espera? Olha, vai lá, não te preocupes, eu pago. É isso que elas querem ouvir. Mas se disserem assim, olha, eu quero as unhas todas e quero mais isto, olha, calma, só há dinheiro para uma unha, não há dinheiro para as unhas todas. Sabem que nós temos de ter cuidado, porque a verdade tem que ser dita, irmãos. Nós não podemos satisfazer o capricho das nossas esposas. A verdade tem que ser dita. Mas cuidado como é que a gente as diz. Precisamos ser sábios, porque a palavra de Deus diz isso. A palavra tem que ser dita, a verdade tem que ser dita. Nós não podemos... Sabem que nós temos de ter esse cuidado, porque a verdade, ao ser dita na hora certa e no momento certo, produz fruto. Ela pode ser mal interpretada, dita de uma maneira diferente. Principalmente com as nossas esposas, tem que se ter muito cuidado ao dizer a verdade. Há momentos em que precisamos esperar. Deus faz isso connosco. Então, é preciso nós termos esta disciplina, irmãos. Termos os nossos olhos focados no sítio certo. Desviar os nossos olhos daquilo que é inútil, das vaidades. E percebermos que só isso é que nos vai levar, de facto, a traçarmos aquele caminho que o Senhor pôs, porque é isso que diz, não sou eu que estou a dizer, vivifica-me no teu caminho. É impressionante, irmãos. O Espírito que habita em nós, ele opera no querer e no efetuar. Vamos abafá-lo? Não vamos lhe dar margem para ele trabalhar? Então, o que é que vai acontecer? Se nós vamos abafar, extinguir o Espírito que habita em nós, nós vamos andar pelas nossas próprias forças, porque vamos alimentar a nossa carne. Então precisamos ter esse cuidado, irmãos. Que o Senhor assim nos ajude. Provérbios 4, 25, diz-nos assim, os teus olhos olhem em frente, olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Ou seja, e mantém o teu olhar fixo. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras mantenham o olhar fixo, no sítio certo. Isso é muito importante, irmãos. Nós podermos manter o nosso olhar direito. Não nos deixarmos distrair por muitas vozes que nos querem, muitas das vezes, desviar o nosso olhar. Isso é muito importante, irmãos. Temos de ter noção de que a minha responsabilidade, a responsabilidade que o Senhor me deu, é de cuidar de alguém que o Senhor diz que é a sua coroa. A palavra de Deus diz isso. Diz que a minha esposa é a minha coroa, Provérbios 12, 4. Da herança que o Senhor nos deu, que é os nossos filhos. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. Aos pais,
aos homens, não cabe só a liderança de suprir o lar, em termos financeiros, mas supri-lo na questão espiritual. Estamos a ser líderes, pais, estamos a ser líderes espirituais da nossa esposa e dos nossos filhos? Não podemos pestanejar, irmãos. Se nós pestanejarmos e olharmos para o lado, nós vamos ser consumidos por esta sociedade. Porque hoje os filhos fazem aquilo que querem. Hoje está fora de questão. Nós temos que ter os nossos olhos focados no sítio certo. O tempo anda, irmãos. Eu não vou conseguir acabar, mas que o Senhor acima nos ajude. Eu vou só acabar esta parte da visão. Não, para a semana não, cara, já há de haver outro pregador. Mas pronto, vamos continuar. Sabem, irmãos, eu vou continuar, isto o tempo atrapalhou-me aqui um bocadinho, mas que o Senhor assim nos ajude, irmãos, a percebermos que a nossa esposa é uma coroa que o Senhor nos dá. É uma coroa, irmãos. Não é brincadeira. E uma coroa nós temos que estimar. Nós temos que valorizar isso, porque é uma dádiva do nosso Deus. Sabem que a fazenda e a herança provém do Senhor, mas a mulher sábia é o Senhor que a prepara. É o Senhor que a prepara. Muito importante, irmãos, ter noção de que, sabendo liderar emocionalmente, temos que saber liderar espiritualmente, ser líderes espirituais, mas também precisamos saber liderar emocionalmente. Liderar emocionalmente em relação àquilo que o Senhor nos deu, que é as nossas esposas, é preciso, de facto, como nós vemos, ter um espírito atento, ter os nossos olhos focados no sítio certo, não nos distrairmos, mas é preciso nós termos um espírito manso. Sabem que houve uma quarta-feira no estudo bíblico, até foi o nosso irmão David que falou acerca disso. Sabem que submissão e mansidão, hoje em dia, têm uma conotação negativa. Muitas das irmãs pensam que submissão é humilhação, quando a palavra de Deus diz que é proteção. E mansidão não é ser banana, não é um homem ser banana ou frouxo. Mansidão significa que é, em todo o potencial que o Senhor nos tem dado, saber canalizá-lo para o sítio certo. Não explodirmos. Porque facilmente, é fácil nós explodirmos. Então, o que é preciso? Canalizar essas forças para o sítio certo. É ter domínio próprio sobre o seu temperamento. Isso é ser manso. Sabem que Moisés era um homem manso. Pela sua personalidade, nós vimos que não. Logo no início, no Egito, nós vimos o que aconteceu. Ele matou um homem. Mas a Bíblia diz que ele era um homem manso. Porquê? Porque ele tinha os olhos postos. Mais tarde, ele pôs os olhos postos no sítio certo. E foi isso que fez com que ele conduzisse milhares de hebreus. Foi isso que fez com que ele decidisse sobre questões difíceis, irmãos. E é isso que tem que acontecer nos nossos lares, irmãos. Nós, homens, temos que ter um coração manso. Sabem, se nós não exercitarmos isto na nossa vida, vai ser o caos. Porque as nossas esposas já são aceleradas. Agora imaginem a gente explodir. Isto é o caos dentro de casa. E os nossos filhos a assistir isto. Então tem que se ter esse cuidado, irmãos. Pôr os olhos certos, os nossos olhos no sítio certo. Sabem que alguém que não exercita isso na sua vida dá um mau testemunho. Um dia uma irmã, o marido faleceu e ela estava no óbito com o filho. Eles tinham um filho e aquele homem deixou uma viúva e um órfão. E estavam no funeral e era um marido que não era manso, mas ele estava nos cultos, ele vinha ao estudo bíblico, ele estava nas atividades da igreja, mas era um indivíduo que não exercitava a mansidão na vida dele. E estavam no funeral e de repente o pastor começou a dizer umas palavras agradáveis em relação ao morto, ao marido, e a mãe e a mulher, a esposa, disse ao filho: olha, vai lá ver se é o teu pai que está ali.
que ela não estava a acreditar que aquilo seria o marido. Sabe, irmãos, que não seja assim. Que, pelo menos naquele dia, quando nós nos encontrarmos naquele dia assim, que as pessoas possam ser verdadeiras. Porque, infelizmente, muitas das vezes acontece isso. Muitas das vezes, só naquele dia é que somos bons. Mas que não seja assim, irmãos. Conosco. Mas para isso, nós, homens, maridos, temos que exercitar a nossa visão. Estar focados no sítio certo. Para que a mansidão, que é domínio próprio, não é frouxidão. Mansidão significa domínio próprio. Percebem, irmãos? Irmãs, não chamem os vossos maridos mansos com uma conotação pejorativa. Mas se chamarem, que seja um elogio, irmãos. Sabem que há algo muito importante, que é, quando o Senhor nos dá, de facto, esta coroa e os nossos filhos, agora precisamos de ser. Já temos, então vamos ter que ser pessoas que possamos estar à altura de gerir tudo isto. E há algo que um homem aprecia numa esposa, e isto para as esposas é o respeito. Sabem que o Senhor Jesus Cristo, quando foi ao templo, e algo que pesou mais naquele momento foi o desrespeito que estava a haver no templo, nas coisas do Senhor. Fizeram da casa do Senhor um negócio. Sabem o que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele pegou numa chibata e começou ali a chibatada com tudo aquilo que havia ali à volta. Porque houve desrespeito. A pior coisa para um homem é a falta de respeito, irmãos. De uma esposa desrespeitar o marido. É a pior coisa que há. Porque se um homem ama, é porque ele gosta de ser respeitado. E se a mulher respeita, é porque ela gosta de ser amada. Mas é preciso termos cuidado com isso. Esposas, respeitem os vossos maridos. Porque é um mandamento de Deus. Se vocês não... A submissão é o respeito que vocês têm pelos vossos maridos. Revela respeito. Mas, acima de tudo, submissão ao Senhor. Não se esqueçam, se vocês faltarem ao respeito aos vossos maridos, estarão a faltar o respeito ao Senhor. É isso que se quer? Não, não é. Eu tenho a certeza absoluta que não é. Então é preciso exercitar a nossa mente. Pôr os olhos no Senhor, ou seja, não nos deixarmos distrair. Depois daquilo que nós recebemos da mão dele, as nossas esposas têm uma responsabilidade muito grande. E nós agora... Eu só vou roubar mais 5 minutos, peço desculpa. Só para terminar esta parte. E as esposas precisam ter muito cuidado, irmãos. Porque elas, ao obterem tudo isto da parte do Senhor, tudo o que inerente ao casamento, o esposo, alguém que está ali para sacrificar a sua própria vida, um amor sacrificial, os filhos, elas precisam ser. E nesta questão de precisar de ser, não é por nada que o Senhor... Eu não estou a dizer isto, irmãos, não me batam no fim. Há um capítulo só para vocês, Provérbios 31. E esse capítulo, ao contrário daquilo que nós possamos pensar, é uma bênção e é uma diretriz. É algo que as irmãs têm que ver como uma coisa boa. Pensar assim, olha, tenho aqui a direção do Senhor. Quando nós vemos, mais do que nunca, o que é que uma mulher tem que ser dentro do casamento, ela precisa de fazer bem ao seu esposo, todos os dias da sua vida, e não mal. Provérbios, vamos a Provérbios, muito rapidamente. Peço desculpa, mas tem que ser. Só para terminar. Então eu ia falar dos homens agora e não ia tocar neste assunto. Não, tinha que ser. Provérbios 31, 12 diz: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Irmãs, não mal todos os dias da sua vida. Todos os dias vocês têm que fazer bem aos vossos maridos. Mas há aqui irmãs que dizem, mas há dias que é difícil, não é fácil eu fazer bem ao meu marido. Mas tem que ser todos os dias. É um mandamento do Senhor. Se o Senhor está a dizer que é todos os dias, é porque é todos os dias. Ponto. É o Senhor que diz. Fazer bem todos os dias da sua vida. Não há nada melhor do que o marido ser recebido em casa e ser valorizado. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer. Ser valorizado. Então o marido, sendo a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, não quererá ele ser valorizado? Há mulheres que têm uma sensibilidade nata para deitar abaixo o marido. Tudo aquilo que ele faz nada presta. És um desajeitado, és isto, és aquilo, é aquilo outro, lá está.
Irmãs, disciplinemos a nossa vida. Querem ser amadas? Respeitem os vossos maridos. Amem-nos, façam-no bem todos os dias da vossa vida. Todos os dias, não é só de vez em quando. E aqui não diz, façam bem todos os dias, mas se eles forem bons. Não diz isso. A palavra de Deus não diz isso. É difícil, mas a matemática de Deus nós não conseguimos entender. 1 mais 1 é igual a 1. Mas se Deus diz que é assim, sabem como é que nós conseguimos ver o poder de Deus na nossa vida? Obedecendo. Nós podemos ter todo o conhecimento da palavra de Deus, mas se não obedecermos, não vamos conseguir experimentar o poder de Deus na nossa vida. Orem pelos vossos maridos. Não é fácil eu ser boa todos os dias. O indivíduo é casca grossa. Ora pelo teu marido. A palavra de Deus diz isso. Orem pelos vossos maridos. Precisa de ser sábia, edificar a casa. Há muitas mulheres, a tola destrói a casa com as suas próprias mãos. Mas a sábia edifica a sua casa. Provérbios 14:1 diz, 31:14, peço desculpa. É como ouvir o mercante, de longe traz o seu pão. É algo muito importante, irmãos, nós termos essa noção de que a esposa é uma peça fundamental. Se nós, maridos, não tivermos o cuidado de alimentá-la convenientemente, o nosso lar não vai estar predisposto a ser uma bênção para os outros. Como a palavra de Deus diz, a ser um navio mercante, em que nada falta, em que tudo está no sítio certo, em que há provisão. Há esposas em que o marido traz dinheiro com uma pá e ela tira-o com um carrinho de mão. A palavra de Deus diz que tem que ser uma boa gestora. Precisa de ser empreendedora. Provérbios 31:14 fala também acerca disso. Ela tem que ser uma empreendedora naquilo que lhe é dado para poder gerir dentro da sua própria casa. Ela tem que ser uma mulher ativa. Provérbios 31:15 fala acerca disso. Não é McDonald's todos os dias, pizza do Lidl, pizza do Continente, pizza disto, pizza daquilo. Não. Tem que fazer comida. E se não aprender, e se não sabe, vai à net, não pergunta à sogra, mas pergunta à mãe. Tem que ser assim. Mas tem que ser, irmãos, porque as filhas vêm a caminho. E com quem é que as filhas vão aprender? Com quem é que os filhos vão aprender? Um dia os filhos vão precisar de ajudar as esposas em casa. E isto é complexo, mas a direção está aqui, irmãos. Uma mulher virtuosa, uma mulher que tem que ser, depois de ter, é isto. Tem que ser ativa. Uma mulher tem que ser gestora, nós já falamos acerca disso. Tem que ter domínio próprio naquilo que diz. Provérbios 31, 22. Não, Provérbios 31, 23. Não, 26. Abra a sua boca com sabedoria. Provérbios 31, 26. Abra a sua boca com sabedoria. Irmãs, cuidado. É algo muito importante. Refriar a língua. Há esposas que têm a língua maior que a boca. E nós temos que ter esse cuidado. Maridos, podem admoestar as vossas esposas em relação a isso. Com muito amor e com muito carinho. Admoestação. Não é discussão. É admoestação. É repreensão com amor. Na altura certa. Cuidado. Já falamos acerca disso. Uma mulher sábia é aquela que o seu marido é conhecido. E a palavra de Deus diz isso. Provérbios 31, 23 diz isso. Conhece o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. É importante, irmãos. E isso é o resultado de um lar saudável. É quando o marido é reconhecido pelos outros. No trato. Sabem que isso vê-se? Na fisionomia, na parte física. Porque está tudo interligado. Na bênção que é em relação aos outros. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Tinha aqui mais algumas coisinhas, mas não vou. Vamos só terminar com este versículo, Hebreus 12, 2. Na carta aos Hebreus, e eu termino já, peço desculpa. E olha, só falei num sentido, olha, que o Senhor me ajude. 12, 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que os nossos olhos, de facto, possam estar postos no nosso Senhor Jesus Cristo, individualmente e principalmente dentro dos nossos lares. Que o nosso olhar, primeiro sentido, olhos, visão, postos no sítio certo. Que o Senhor nos ajude, irmãos.